Bora para uma questão um pouquinho mais cabulosa do IME que fala a respeito dos gases reais, tá bom? Dessa vez falando dos gases reais, não dos gases ideais. Então ele traz até a equação de Van der Waals aqui pra gente. Se liga só, tá diferente essa equação, tá? Tá diferente essa equação de Van der Waals aqui. Considere a teoria dos gases ideais e a equação de Van der Waals dada abaixo. Assinale a opção correta. Então ele dá a equação de Van der Waals trabalhada de um jeito diferente aqui, tá bom? Mas nada muito absurdo, tá bom? Vamos lá, se a gente fosse arrumar essa equação, antes de começar, vou até arrumar essa equação. Isso daqui que está subtraindo desse lado, ó, isso daqui está subtraindo desse lado, passaria somando o P, que seria a pressão. Então seria a nossa pressão mais a n ao quadrado sobre v ao quadrado, certo? Isso daqui que está dividindo o nRT passaria multiplicando a pressão. Então a pressão está somando aquilo ali, multiplicaria volume menos NB. E ficaria isso aqui igual a N vezes R vezes T. É quase um clapeyron ali com algumas correções. Você consegue ver quais correções estão sendo feito aqui? Eu estou corrigindo a minha pressão. Olha lá, eu tenho um fator de correção de pressão, que é o A, e tenho um fator de correção de volume, que é o B. Por quê, pessoal? Porque a nossa pressão, ela não pode ser uma pressão simplesmente igual, porque nem sempre a molécula vai bater ali, às vezes vai ter interações entre as moléculas que vão segurar, enfim, uma porrada de coisas. E o volume é a mesma coisa. Eu não posso desprezar. Uma molécula de H2 é diferente de um gás, por exemplo, de uma acetona, que é volátil, com uma cadeia carbônica um pouco maior, tá bom? Então o volume não é desprezível. Então eu tenho uma correção da pressão, uma correção do volume, tá certo? Vamos lá. Assinale a opção correta. Independentemente da temperatura e do volume, um gás terá comportamento mais próximo do ideal quanto maior for a sua pressão. Não, galera. Um gás ideal, ele vai acontecer em altas temperaturas e baixas pressões. Por quê, professor? Alta temperatura significa que eu tenho uma agitação muito grande da molécula. Muito grande, muito grande, muito grande. Ou seja, elas podem até passar perto uma da outra. Mas como elas estão com uma velocidade muito grande, elas não vão ter interações entre elas. Então, a velocidade é absurda. E baixa pressão por quê? Porque se eu tenho um sistema muito grande, por exemplo, um volume muito grande, eu não vou ter muito choque contra o recipiente. E elas vão ter liberdade de movimento e não vão ficar tão próximas a ponto de ter essas interações, entendeu? Então, baixa pressão e alta temperatura é o comportamento de um gás ideal. Então, a primeira já está fora. 2. Na equação dos gases de Van der Waals, os parâmetros A e B dependem somente da temperatura? Não. Eles vão depender do gás que eu estou analisando, da molécula que eu estou analisando, da substância que eu estou analisando. Que nem eu falei para vocês, o H2 é uma molécula pequena. Um gás, por exemplo, metano, já é uma molécula um pouco maior. Então eu não consigo ter comparar uma com a outra, tá? Numa situação não ideal, tá certo? Se eles não estiverem a alta temperatura e baixa pressão e se comportando como ideal, eu tenho que ter essas correções, tá bom? E aí depende da natureza do gás. Por quê? O gás hidrogênio vai ter uma determinada interação. O gás metano vai ter outra interação. O gás metano ocupa um volume, o gás hidrogênio ocupa outro volume. Então depende da natureza do gás. Então o B também está errado. No estado gasoso, as interações intermoleculares são inexistentes, independentemente das condições em que um gás se encontra. Não, galera, não são inexistentes. Por isso que existe gás ideal e gás real. No gás ideal, realmente essas atrações são desprezíveis. Porque as moléculas estão a uma velocidade muito grande, altas temperaturas, e ocupando um espaço muito grande. Então elas não têm essa interação. Então a gente despreza. Agora, se você coloca num recipiente o gás, um recipiente pequeno, uma baixa temperatura, onde as moléculas estão caminhando lentamente, entende? O que vai acontecer? As moléculas vão estar se atraindo ali, elas vão estar próximas. Então elas vão ter uma determinada atração, certo? Então as interações intermoleculares, elas não são sempre inexistentes. Tá? Não são, independente da situação, inexistentes. O parâmetro A é negativo porque entre as moléculas de um gás predominam as forças atrativas. Galera,
Percebe que agora que eu corrigi a nossa equação para a forma mais correta dela, o A ele não é negativo? Consegue perceber? O A ele não é negativo. O A está somando, ó. Então o nosso A ele não é negativo. Esse é o primeiro ponto, tá certo? Quando você rearranja a equação da forma correta dela, porque aqui ele fez de tudo para que a pressão ficasse em evidência aqui, certo? É como se eu quisesse a pressão, mas na verdade a nossa equação ela trabalha com o parâmetro A positivo, tá certo? Então essa daqui também está errada. E espera-se que o parâmetro B da equação de gases de Van der Waals seja menor para o metano do que para o propano. Aí que você que sabe de orgânica, você vai fazer o seguinte: pô, metano. Metano é um carbono, met. Pronto. E é carbono e hidrogênio, então eu tenho carbono com 4 hidrogênios. Essa é a molécula do metano. Met, et, prop. Prop são 3 carbonos. Então, ó, 1, 2, 3. Como é propano, só ligação simples. E aí cada hidrogênio, cada carbono desse vai completar com um hidrogênio, porque são hidrocarbonetos, certo? Aí vem aquela malandragem que eu falei para você. O fator A e B depende da natureza do gás. Então eu tenho dois gases. Eu tenho o propano aqui e tenho o metano aqui. Ele fala do fator B, ó. Espera-se que o parâmetro B. O parâmetro B, ele é uma correção de quem? De pressão ou de volume? De volume, certo? Ó, ele vem para corrigir o volume. Concorda comigo? Qual dessas duas moléculas ocupa o maior volume? O propano, óbvio. Então a correção de fator do fator B do propano é maior do que do metano, certo? Porque o metano ocupa menor volume. Então o que ele fala aqui, ó, espera-se que o parâmetro B na equação de Van der Waals seja menor para o metano. Sim, menor para o metano que ocupa menor volume do que para o propano. A alternativa E é a correta. Fechou? Então, gases para química, para física também, né? Mas puxando sardinha para o nosso lado da química, é bom, é importante para que essas provas mais pesadas, mais profundas, você estude tanto gases ideais como gases reais, tá bom? E no curso do Princípios de Química, que está sendo lançado aqui no canal, você aprende detalhadamente cada uma disso daí. Fechou? Tamo junto. Quer conhecer o curso? Acompanhe o canal, acompanhe o nosso Instagram também. Tamo junto. Um abraço.